Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos a mais um episódio do programa Filmografias em Destaque. Desta vez eu vou lhes falar sobre a filmografia do cineasta Woody Allen. Além de dirigir os seus próprios filmes, Woody Allen também escreve e algumas vezes atua. Seu nome verdadeiro é Allen Stewart Königsberg. Nasceu no dia 1º de dezembro de 1935. Ele é um típico nova-iorquino. Sua filmografia se dá entre 1966 até hoje. Já foi casado por 3 vezes. Uma delas se chama Louise Lasser, que chegou a atuar em alguns filmes do Woody Allen. Sua terceira e atual esposa é a Sun-Yi, filha adotiva de Mia Farrow, que não tem nenhuma relação com Woody Allen na parte de parente. Muita gente pensa que era, filha adotiva, mas não, nunca foi filha adotiva dele. Na verdade, é Sun-Yi Previn. Foi adotada com Mia Farrow, junto do compositor André Previn. A atriz que mais colaborou nos filmes do Woody Allen foi a atriz Mia Farrow. E o ator que mais colaborou foi o ator Alan Alda. Noivo neurótico, noiva nervosa. Mas eu prefiro chamar de Anyhow, que é muito melhor assim. É um título melhor e também bem biográfico, tanto da parte do Woody Allen, que ele estava sendo um quarentão divorciado, quanto a Diane Keaton, levando em conta que seu nome verdadeiro é Diane Hall e não Keaton. No qual a Diane Keaton também fez parceria com o Woody Allen em alguns filmes, a maioria das vezes como par romântico, e até um filme sem ser sob a direção de Woody Allen, que é Sonhos de um Sedutor. Quem dirigiu, na verdade, foi Herbert Ross, no qual o personagem de Allen é um escritor que recebe conselhos do espírito do Humphrey Bogart. Olha só as referências, e referência a Casablanca é o que não falta. Jazz é a preferência musical do Woody Allen. Ele é tão apaixonado por jazz que ele toca clarinete. É uma coisa que ele ama. E um dos seus filhos se chama Bechet, em homenagem ao Sidney Bechet. A propósito, Woody Allen estava tocando clarinete no dia em que foi anunciado como vencedor com o Oscar de melhor diretor por Anyhow. Vê só como esse mundo dá voltas mesmo. Mas ele compareceu já a uma premiação. Não, ou melhor, não foi premiação, foi para homenagear Nova York na edição do Oscar de 2002. Só parou por aí. Já foi premiado, já ganhou Oscar de roteiro, mas ele nunca foi lá para comparecer. É um cara que faz por amor e faz por gosto. Woody Allen é um dos roteiristas mais premiados e indicados em relação ao Oscar. E outro detalhe curioso é que alguns atores e atrizes chegaram a ganhar o Oscar de melhor ator, atriz e também na categoria de coadjuvante. Um deles foi o Michael Caine por Hannah e suas irmãs, Penélope Cruz por Vicky Cristina Barcelona e entre outras pessoas. Vamos assim dizer que o pior dos seus filmes consegue ser o melhor que muitos filmes do ano. Porque o Woody Allen, ele faz filmes daquela forma simples, linda e com arte mesmo. As referências sobre filmes, música, literatura e outras formas de arte que ele aprecia são inúmeras. Woody Allen costuma fazer um filme por ano. Mas o Woody Allen, assim como muitas outras pessoas,
Ele não foi só um cineasta. Na verdade, ele tem muitos outros grandes talentos. Por exemplo, ele já foi um comediante de stand-up. E também é escritor, não só dos stand-ups e dos seus filmes, mas também alguns livros que valem a pena serem lidos. Detalhe: alguns de seus filmes parecem remakes. E já dá para citar alguns exemplos. Um exemplo é Memórias. É puro 8,5 do Fellini. Blue Jasmine é a cara de Uma Rua Chamada Pecado. Grandes nomes da atuação, bem famosos, começaram com pontas em filmes do Woody Allen. É o caso de Sylvester Stallone em Bananas, Sharon Stone em Memórias, Jeff Goldblum, Christopher Walken e Sigourney Weaver fizeram pontas em Annie Hall. Groucho Marx dizia que Woody Allen ele era bem original e genial. Groucho acertou. Quer dizer, ele tem seus momentos de genialidade, mas muitas vezes ele pega referências demais e algumas vezes alguns filmes que parecem remakes. Ainda assim, não deixa de ser um dos melhores, na minha opinião, um dos meus preferidos cineastas e roteiristas. Alguns filmes seus são claras referências a grandes cineastas. A propósito, já que eu falei em remake, Setembro lembra muito bem Sonata de Outono. Os grandes admiradores, ou melhor, os grandes cineastas que ele admira são Ingmar Bergman, Federico Fellini e alguns que não são cineastas, como por exemplo os comediantes dos irmãos Marx, entre eles o Groucho. Vou dizer uma coisa: muitos atores e atrizes nem dão bola em abrir mão do seu poupudo salário para trabalhar por pouco dinheiro. E é uma coisa que vale a pena. Até alguns canastrões e canastronas conseguem se sair muito bem em algumas atuações em filmes de Woody Allen. Susan Morse é uma editora que colaborou bastante com Woody Allen. Woody Allen fez uma grande parceria entre os produtores Jack Rollins e Charles Joffe. A parceria de Woody Allen com esses dois produtores se começou em Um Assaltante Bem Trapalhão em 1969 e se estendeu até 2008, quando morreu Charles Joffe por Vicky Cristina Barcelona. 2015 foi a vez do Jack Rollins. E foi no filme Homem Irracional. Claro que, mesmo com a morte de ambos, nesse caso 2015, e mesmo assim com a morte dos dois, Woody Allen continua trabalhando. Vamos assim dizer que Woody Allen se divide em fases antes. Na verdade, ele só dirigiu um filme, que é O Que é a Tigresa. Aí então, partiu a parceria com os dois produtores, até o falecimento de ambos. Woody Allen também já atuou sob a direção de outros diretores. É o caso do Cassino Royale, de 1967, uma comédia sátira do James Bond que, na minha opinião, não recomendo. Sonhos de um Sedutor, do Herbert Ross e alguns outros. Uma coisa que chama atenção em Annie Hall é que tem bastante coisa interessante, como por exemplo, flashbacks, quebra da quarta parede, animação. São alguns exemplos. Uma coisa curiosa é que o próprio Woody Allen admite não ser um bom ator. Narrou apenas 2 filmes, sem aparecer como ator, mas só narrou, que é o caso de A Era do Rádio e Café Society. Costuma ser autobiográfico em muitos dos seus filmes, geralmente interpretando um personagem neurótico, que é a marca registrada dele. E como eu já falei, inúmeras referências a filmes, músicas e livros. Entrevista não é o seu forte. Geralmente é só em relação aos seus filmes.
Percebe-se que o Woody Allen não tem muita referência em filmes, mas tem um que ele é bem referenciado. Uma balconista de farmácia, ela recomenda filmes do Woody Allen para seus clientes. O nome do filme é Paris, Manhattan. Bem, agora vamos à filmografia do Woody Allen. O que é a Tigresa? Já vou deixar antecipado que esse filme aí eu não gostei. Esperava alguma comédia, uma comédia divertida mesmo, boa, mas um roteiro muito fraco, atuações horríveis. Mas isso não foi um problema para Woody Allen, percebendo que tinha dois produtores, Jack Hollins e Charles Joff de olho. Foi aí que começou a parceria 3 anos depois. Aquilo foi em 66, para 69 ter sido lançado Um Assaltante Bem Trapalhão, um pseudo-documentário sobre Virgil, um cara que até procura tentar levar uma vida correta, mas ele resolve partir para os assaltos, mas seus assaltos só dão rolo. Uma cena engraçada que eu gostei bastante é quando ele tenta tocar violoncelo para poder se sentar no desfile, mas nunca dá para tocar, porque o pessoal tá tudo se mexendo. Seu filme seguinte passa a ser Bananas, que fala sobre ditadura na América do Sul, no qual é para derrubar um governante poderoso que governa com ditadura. Tem a ponta do ator Sylvester Stallone. Uma comédia divertida e engraçada. Seu filme seguinte passou a ser tudo o que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. O filme é dividido em várias esquetes. Tem participação de alguns astros famosos, entre eles Gene Wilder. Várias esquetes em relação ao sexo, como funciona, falando até mesmo em relação a animais. Um grande destaque é do seio gigante de plástico perseguindo Woody Allen. Seu próximo filme tem algumas referências a Charlie Chaplin, que é o filme O Dorminhoco, de 1973. E nesse filme ele fez par com a atriz Diane Keaton. Ele é um escritor que fica congelado durante 200 anos. E aí o que acontece? Ele entra no futuro. E aí o que acontece é um festival de zoeira, bagunça. Seu filme seguinte passa a ser A Última Noite de Boris Grushenko. Tem boa referência ao filme O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman. Fala sobre um jovem soldado que está para ser condenado à morte. Mais uma vez repetiu a parceria, fazendo par com Diane Keaton. Annie Hall, com o pavoroso título no Brasil chamado Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Dá para dizer que este é o mais autobiográfico dos filmes do Woody Allen. Um grande destaque que eu achei engraçado é que alguém queria dar uma de bonzão, que sabe um livro de um autor. O que acontece? O personagem de Woody Allen, Alvy Singer, ele encontra o próprio escritor de livro e o escritor de livro fala a verdade e pronto, deixa o cara sem falas. Outro grande destaque é quando Woody Allen e Diane Keaton estão para ver um filme no cinema e ele já desiste, dizendo que não dá. Se eu perco o comecinho do filme, já perco todo, então não assisto. Referência a muitos cinéfilos e eu concordo com ele. Tem bastante coisa, como eu citei antes. Tem cena de animação, flashback, quebra da quarta parede. Fala sobre um personagem divorciado, que é o personagem do Woody Allen, e uma solteira, a personagem de Diane Keaton.
Nesse caso, Alvin, Singer e Anne. Anyhow, vamos assim dizer. Outro grande filme da sua filmografia, que é o seguinte, é Manhattan. Novamente o par com Diane Keaton. Filme preto e branco. Tem a Mariah Hemingway. Também tem no elenco Michael Murphy. Bom, de qualquer forma, o que mais chama atenção não é somente a história em si, mas Manhattan mesmo, que é a terra, ou melhor, é uma ilha localizada em Nova York, no qual é a paixão do cineasta Woody Allen. Aí ele chega a ter um romance com uma jovem, mas não chega a levar fé nisso. Ele é apaixonado pela personagem da Diane Keaton, que está envolvida com um homem que é casado, e aí dá um triângulo amoroso, mas tem muitas referências também a filmes, o que não pode deixar de faltar na filmografia do Woody Allen. Ah, um detalhe importante, antes de Manhattan tem o filme Interiores, no qual é estrelado por Diane Keaton. Um detalhe curioso é que esse foi o primeiro filme de drama do Woody Allen e também o primeiro em que ele não atuou sob sua própria direção. Fala sobre mulheres que vão passar os dias na casa de seus pais. E dá para ver uma clara influência sobre ele do Ingmar Bergman. Seu próximo filme seria a primeira parceria fazendo par com ela, a Mia Farrow, em vários filmes. Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão, basicamente inspirado em Shakespeare, que é Sonhos de uma Noite de Verão. Seria esse e muitos outros filmes. O próximo passa a ser Zelig, um excelente pseudo-documentário. Zelig é uma espécie de camaleão. A aparência de Zelig é a seguinte: ele consegue ser igual em qualquer circunstância. Por exemplo, se ele tá com negro, ele é negro. Se tá com japonês, ele é japonês. Se tá com índio, ele é índio. Vamos assim dizer que um cara que agrada a todos. Personalidade forte em alguns momentos. Em relação à religião, ele já fica todo estressado. E tem uma psicóloga que procura tratar dele, que é a personagem de Mia Farrow. Em Broadway Danny Rose, seu personagem é confundido com uma espécie de amante da namorada de um gangster perigoso. Sua próxima obra, eu posso assim dizer que é a sua declaração máxima, ou quase isso, porque o que não falta é cinema nas referências dos filmes do Woody Allen. Se trata de A Rosa Púrpura do Cairo. Uma coisa assim que, digamos, não é muito comum de se ver. São poucos os casos. Se trata da personagem da Mia Farrow assistir várias vezes o mesmo filme. Mas tem um detalhe. Ela assiste pela quinta vez o mesmo filme. Aí o personagem, que é um herói vivido por Jeff Daniels, ele percebe que a Cecília assiste eles, que é a personagem da Mia Farrow, e sai da tela ao seu encontro. O que vai gerar muitas e muitas confusões. E aí vem aquele detalhe importante. Que é importante mais escolher a realidade do que a ficção. Mas cá entre nós, quem é que não gostaria de viver na ficção? Ou até mesmo ter a vida na ficção? É uma situação bem complicada. E é interessante como zoa com muitas coisas. Por exemplo, onde já se viu sair com um carro sem ligar a chave? Nos filmes funciona, mas não na vida real. Brinca bastante com esses clichês cinematográficos. Hannah e suas irmãs
Foi o próximo filme de sua filmografia. Nesse caso, olha que coisa mais doida. Ele já foi casado com a personagem da Mia Farrow, é divorciado e chega a se apaixonar e ter um caso com uma ex-cunhada, que passa a ser a sua companheira, vivida por Diane West. E ainda tem no elenco também Barbara Hershey. Também tem no elenco o vencedor do Oscar de ator coadjuvante Michael Caine e também Max von Sydow. E tem a participação de alguns dos filhos de Woody Allen que teve junto com a Mia Farrow. Ganhou o Oscar de melhor roteiro original. A Era do Rádio. Dá pra chamar isso de um clássico maravilhoso. Só tem uma rápida participação de Diane Keaton como uma cantora e não fez par com Woody Allen. Tanto que o próprio Woody Allen não chegou a aparecer. Só a narrar. E o segundo é o relato do próprio Woody Allen. Numa época que não havia televisão, as pessoas ficavam ouvindo rádio, o que era muito comum. Tem algumas referências, tem a participação da brasileira Denise Dumont, novamente Mia Farrow, como a parceria com a Mia Farrow se estenderia até maridos e esposas, para falar bem a verdade. Danny Aiello fez o marido ciumento em A Rosa Púrpura do Cairo. Nesse aqui ele aparece também, só que é um cunhado da personagem da Mia Farrow. Relata os grandes momentos, a época da Era do Rádio, como eu já disse. Uma grande referência é sobre Guerra dos Mundos. O próximo é Setembro, que fala sobre triângulo amoroso numa casa de veraneio, começando o outono. A outra tem no elenco, além de Mia Farrow, Blythe Danner e Gene Hackman, no qual uma mulher aluga um apartamento do lado de uma psicóloga. Édipo Arrasado é uma esquete de Contos de Nova York. As outras esquetes têm a direção de Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. Édipo Arrasado também, Woody Allen e Mia Farrow. É uma coisa muito esquisita, para variar, mas é bem legal. No qual ele vive sendo não apenas aconselhado, mas com uma mãe super protetora que vive pegando no pé, enchendo o saco. As coisas só pioram quando o espírito da mãe aparece na própria cidade só para incomodar. Crimes e Pecados tem a participação do ator Martin Landau, Angelica Houston e o próprio Woody Allen. É uma grande referência ao livro Crime e Castigo. Usaria-se o tema semelhante em Match Point. Fala o que já disse, fala sobre crime, só que a pessoa não se sente culpada. Nesse caso, o personagem de Martin Landau sobre Angelica Houston. O próximo passa a ser Alice. Alice, no inglês é Alice, estrelado por Mia Farrow e William Hurt. Um dos momentos engraçados é quando aparece o fantasma e depois se manifesta em carne da personagem da Mia Farrow. Neblinas e Sombras é uma clara referência ao expressionismo alemão, estrelado por Woody Allen, Mia Farrow, John Cusack, Diane West. Investigação de um perigoso criminoso e o Woody Allen está metido no meio, não como criminoso, mas para ajudar a investigar. E aí tem outras referências, como também a circo. Maridos e Esposas foi o último trabalho da atriz Mia Farrow com Woody Allen. E também tem no elenco Sidney Pollack e Judy Davis, que até, a propósito, Judy Davis já participou de outros filmes dele.
A situação é bem complicada. O personagem de Sidney Pollack e Judy Davis em processo de divórcio. E os personagens de Allen e Farrell não querendo que eles se divorciem, mas o inverso também acontece. E é interessante que tem depoimentos num estilo bem documental. E a situação complicada que estava entre Allen e Farrell é bem manifesta nesse filme. Um misterioso assassinato em Manhattan. Tem alguma remetência, alguma coisa de Hitchcock. Isso porque o Woody Allen não é fã lá de Hitchcock. Essa foi a última parceria entre Woody Allen e Diane Keaton. Na verdade era para ser Mia Farrow, mas depois dos problemas a bola foi para Diane Keaton, que deu muito certo até. E também tem no elenco Angelica Houston. Um misterioso crime, como já diz tudo, um misterioso assassinato em Manhattan. O que está incomodando o casal vivido por Woody Allen e Mia Farrow, com a suspeita de que o vizinho seja mesmo um assassino. Tiros na Broadway. Estrelado por John Cusack, Diane Weiss, Jennifer Tilly, Chas Palminteri. Detalhe importante, o próprio Woody Allen chegou a trabalhar no teatro, tanto que a sua peça Don't Drink the Water teve uma versão cinematográfica, mas ele não dirigiu, não estrelou nem nada. E nem era famoso na época. Mas teve a versão filme em 1994, estrelada por Michael J. Fox. Sim, o Marty McFly de Volta para o Futuro. Mas voltando ao filme, Tiros na Broadway é uma situação bem complicada. É a década de 20. Um roteirista de teatro passa por situações complicadas em ter que colocar a amante de um gangster perigoso no elenco e o guarda-costas só enchendo o saco. Um dos momentos mais engraçados é a personagem de Diane Weiss dizendo Don't speak, don't speak, don't speak. Seu próximo trabalho passa a ser Don't Drink the Water. Como eu já tinha comentado, esse filme na verdade não é do cinema, ele apenas dirigiu para a televisão. Mas seu próximo filme mesmo, assim, para cinema, passa a ser Poderosa Afrodite. Deu o Oscar de atriz coadjuvante para Mira Sorvino. Nesse filme ele faz par com Helena Bonham Carter. Eles adotam um menino, mas ele quer tentar descobrir a origem, quem é a mãe biológica. Nesse caso, é a personagem da Mira Sorvino, só que ela desconhece esse fato. O fato é que ele tá com o filho dela, só que foi adotado. E isso que é interessante de tudo é que mexe muito com a mitologia grega. Um dos momentos mais engraçados é um pessimismo de uma mulher e alguém diz: pare de ser tão Cassandra, mas eu sou a Cassandra. Outro momento engraçado: ó poderoso Zeus, precisamos do seu conselho. Ouça-nos, ouça-nos. E a secretária eletrônica diz: aqui é Zeus, no momento não estou. Por favor, deixe seu recado após o sinal. Pip! Ligue-nos, precisamos de sua ajuda. When You Smile, cantado pelo coral grego, que foi liderado pelo Fred Murray Abraham, ou F. Murray Abraham. Todos dizem eu te amo, não deixa de ser uma comédia. Mas também não deixa de ser um musical. Novamente estrelado por Woody Allen, Goldie Hawn, Alan Alda, que a propósito foi a última vez que Alan Alda participou de um filme do Woody Allen. Os outros foram Crimes e Pecados e Um Misterioso Assassinato em Manhattan. Situações muito complicadas, vamos assim dizer. O personagem do Woody Allen é um divorciado, mas continua bem amigo da sua ex-esposa, vivida por Goldie Hawn. É casada com o personagem de Alan Alda.
E aí também tem os filhos das relações anteriores. E a personagem dela tem filhos com o atual marido. Um musical bem divertido, onde as pessoas estão cantando assim do nada. É uma linda homenagem aos musicais de Hollywood. E ainda tem referência aos irmãos Marx. O próximo passa a ser Desconstruindo Harry. O Woody Allen no elenco. Tem a participação especial do Robin Williams, que tem uma participação muito engraçada no qual seu rosto aparece desfocado. Robin Williams sempre foi um bom ator, mas qualquer ator ou atriz que está em filme do Woody Allen dá um grande destaque na sua carreira. Richard Benjamin é que fez o tal do Harry. E passa-se por várias situações complicadas do personagem de Harry. Uma cena que ficou engraçada como é que é? O Billy Crystal. Billy Crystal fez o diabo. Aí o Woody Allen, numa espécie de sonho, ele diz: Ué, por que você tem ar-condicionado? É só pra ferrar com a camada de ozônio. Este aqui é um filme muito engraçado, Desconstruindo Harry. Celebridade. Kenneth Branagh liderou o elenco como um jornalista envolvido em várias celebridades. Um ator esquentado, vivido por Leonardo DiCaprio. Uma modelo atraente, vivida por Charlize Theron. Filme preto e branco. Interessante ver que filmes do Woody Allen demoravam para chegar aos cinemas. Esse filme é de 1998 e eu assisti em 2000. Foi quando passou no cinema mesmo, no cinemas assim comerciais, vamos assim dizer. Levava-se 2 ou 1 ano para chegar um filme dele no cinema. O próximo passa a ser Poucas e Boas, no qual fala sobre um músico, vivido por Sean Penn, e tem a participação de Samantha Morton. Trapaceiros. Woody Allen no elenco, no qual ele conta com alguns comparsas para roubar um banco. E isso se dá à base numa loja onde vendem biscoitos. O Escorpião de Jade. Ele de novo, Ellen Hunt, Dan Aykroyd. No qual Woody Allen tenta investigar algum crime. Ele é um detetive. Dirigindo no Escuro, tem ele, Mark Riddell, Téa Leoni. É um cineasta que fica cego temporariamente e passa por situações complicadas. Quem é que vai dirigir um filme num estado de cegueira? É uma coisa que não tem cabimento. Ainda assim, é um filme divertido e que vale a pena ser visto. E igual a Tudo na Vida, tem no elenco Woody Allen, Jason Biggs e Christina Ricci. Fala sobre a situação complicada de um jovem e seu relacionamento com a moça. O próximo é Melinda e Melinda. Vê tanto a comédia quanto o drama. E depois disso, passa a ser Match Point, com algo semelhante a Crimes e Pecados, que tem relação com o livro Crime e Castigo do Dostoiévski. O assassinato é novamente assim, um homem que mata uma mulher e depois não se sente culpado. Match Point é mais focado no tênis. É uma pontuação do tênis. Ficou como Match Point, ponto final. Scoop, o grande furo. Assim como Match Point, tem também no elenco a atriz Scarlett Johansson. A propósito, essa foi outra parceria bem destacável. A linda e talentosa Scarlett Johansson em filmes do Woody Allen. Ela é uma jornalista que investiga um crime e conta com a ajuda de Hugh Jackman. Woody Allen também é outro que está
no meio. Ele faz um ilusionista. O Sonho de Cassandra. Dois irmãos vividos por Colin Farrell e Ewan McGregor, no qual tem por objetivo comprar um barco à vela, com o nome de Cassandra. Vicky Cristina Barcelona. Tem no elenco Scarlett Johansson, Penélope Cruz e Javier Bardem. Este filme é mais focado em triângulo amoroso. E foi o filme em que teve a parceria entre Cruz e Bardem, no qual se casaram mais tarde. Igual a tudo na vida. É uma boa quebra da quarta parede, no qual o personagem principal se comunica com o espectador. Saiu de um casamento, daí então ele se relaciona com uma jovem. Esse era um projeto antigo do Woody Allen. Isso era uma ideia lá para os anos 70 e ele queria que fosse no elenco Zero Mostel, o que acabou não acontecendo. Você vai conhecer o homem dos seus sonhos. Tipo assim, algo de adivinho. Parece coisa assim, tipo adivinho mesmo. A pessoa vai conhecer o homem dos sonhos. Uma comédia romântica, assim, vamos assim dizer. Um bom passatempo, tendo elenco Anthony Hopkins, Antônio Bandeiras e também Naomi Watts. Mas seu último grande sucesso, que muita gente curtiu, tanto no público quanto a crítica, é o filme Meia-Noite em Paris, rendeu o Oscar de melhor roteiro original para Woody Allen. Tem no elenco Owen Wilson. Isso é outra coisa que tem uma semelhança com A Rosa Púrpura do Cairo, só que tem um detalhe. O personagem de Wilson, ele vai parar na década de 1920 e conhece as grandes personalidades como Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, sua esposa, Luiz Buñuel, pensa, Salvador Dalí, e assim vai. Grandes referências e personagens reclamando que antes de 1920 estava melhor. Só para ter uma ideia, o personagem está em 2010. Vai pela década de 1920, uns 90 anos antes, ou quase 90, porque foi década de 1920, não falo o ano preciso, e o pessoal da década de 1920 com gosto dos anos anteriores, para você ver. Se passa em Paris, é claro, uma comédia bem, digamos que beira ao surrealismo, que é surrealismo isso. Bem divertido. Para Roma com Amor. Novamente, Woody Allen aparece no filme. Tem a participação do ator Roberto Benigni. Uma grande coisa interessante é que tem um cantor que só consegue cantar se estiver debaixo do chuveiro. É um filme que fala sobre romance e as dificuldades que seus personagens se encontram. Cate Blanchett apareceu em Blue Jasmine como a personagem principal, que chega para visitar a irmã. Mas claro, não é exatamente igual a Uma Rua Chamada Pecado, ou o original que é Um Bonde Chamado Desejo. Mas sim, situações complicadas do casamento, mas nada que implique violência. Tem, assim, uma grande referência, mas é praticamente um remake. O próximo passa a ser Magia ao Luar. Tem no elenco Colin Firth, Marcia Gay Harden e Emma Stone. O próximo da lista, Homem Irracional, estrelado por Joaquim Fênix. Isso mesmo. Aquele que fez o Coringa anos depois apareceu nesse filme. E também foi a última participação. Esse foi o último trabalho do produtor Jack Hollins.
do Charles Joffre foi Vicky Cristina Barcelona. Um homem que comete um crime e as situações que se complicam para o seu lado. Café Society, esse tem só a narração do Woody Allen. A propósito, Para Roma com Amor foi o último que ele atuou. Bom, em Café Society, ele está em outra situação. Fala sobre pessoas que trabalham no mundo do cinema. Filme bem divertido, gostoso de se ver. Roda Gigante fala sobre problemas de relacionamento e foi estrelado por Kate Winslet. Um dia chuvoso em Nova York. Ou melhor, Um Dia de Chuva em Nova York foi estrelado por Elle Fanning. Começou a atuar desde cedo e é a irmã mais nova da atriz Dakota Fanning. Não deixa de ter as suas referências a jazz, como sempre. Bom, se trata de dois casais que chegam em Nova York, mas o que fica atrapalhando é a chuva, o que vem a seguir o título. E finalizando a sua filmografia tem O Festival do Amor. Eu acho que esse é o filme do Woody Allen com mais referências a filmes. 8,5 do Fellini, O Sétimo Selo do Ingmar Bergman, tem Cidadão Kane. Essas referências. Fala sobre um casal dos Estados Unidos que vai ao famoso festival de San Sebastián e se deixa levar pelos encantos do lugar e até conhecendo outras pessoas e ocorrendo até mesmo alguns casos de traição. Ainda assim é um filme bem interessante de se ver, porque eu acredito que esse é um dos filmes que mais faz homenagem ao cinema. São várias referências a filmes, claro, sem desmerecer os outros. Como vocês podem ver, são vários filmes do Woody Allen. Assisti todos esses filmes e eu posso dizer uma coisa. Acredito que entre os piores estão mesmo Vicky Cristina e Barcelona, mas o pior mesmo não é nenhum recente. É o primeiro mesmo, O Que Há Tigresa. Gente, esse filme é uma comédia ou é ação? Eu não sei, porque tem espionagem e parece James Bond. E é uma coisa assim que sai fora do lugar. Este é um filme que eu não recomendo. Dá para dizer que o Woody Allen realmente começou mal. Começou de uma maneira péssima, com um filme horrível. Também não dá para deixar de afirmar que Cassino Royale ele só atuou. Foi outra bomba também. Detalhe é que esse Cassino Royale não tem nenhuma ligação com os direitos autorais da família Broccoli. E nem mesmo 007 Nunca Mais Outra Vez, que é um remake de A Chantagem Atômica. Mas o fato é que Woody Allen praticamente não tem filme ruim. Eu disse praticamente, porque eu acabei de citar dois aí que eu não gostei. Bom, eu não gostei, mas vamos ser bem franco, O Que Há Tigresa é muito falho. É totalmente... Um momento ou outro ainda se dá pra rir, mas não é um filme que recomendo. Agora, qual é o que eu mais recomendo? É difícil decidir, porque Anyhow é maravilhoso, Manhattan é uma poesia, A Rosa Púrpura do Cairo é uma homenagem ao cinema. Os anos 90 tem uma fase assim, bem assim, homenageadora, vamos assim dizer. Todos dizem Eu Te Amo, é divertido. Poderosa Afrodite, referência à mitologia grega, mas bom de se ver. Agora, Meia-Noite em Paris surpreendeu muita gente mesmo. E a gente sabe que o Woody Allen não é um homem especialista em efeitos especiais. Alguma coisinha ou outra, por exemplo, da Goldie Hawn voando para Woody Allen, Todos Dizem Eu Te Amo. Ou então o Owen Wilson
na década de 1920 em Paris. De 2010 para a década de 1920, eu esqueci de falar, mas também tem Marion Cotillard. E outro detalhe importante é que Woody Allen atuou em vários de seus filmes, mas tem alguns que encarnaram bem o seu tipo personagem neurótico. Por exemplo, Kenneth Branagh parece Woody Allen em Celebridades, ou John Cusack por Tiros na Broadway. Igual a tudo na vida, o personagem principal lembra também Woody Allen. Esses são alguns detalhes bem interessantes de se verem. Alguns remetem à personalidade ansiosa e neurótica do Woody Allen. Bom, é isso que eu tenho a dizer. Vi todos os filmes do Woody Allen. Não falei sinopse de todos os filmes, mas posso garantir que, com exceção de O Que Há Tigresa e de Vicky Cristina Barcelona, eu gostei de todos os seus filmes. São filmes assim que não tem uma duração longa, não chega a passar de 2 horas. Tem homenagem ao cinema, à música, à literatura. E são uma delícia de se assistirem, um bom passatempo. E não é nem exagero eu falar que são clássicos modernos. Isso mesmo. São clássicos modernos, bons de se verem. E mesmo o Woody Allen com seus 86 anos de idade, ainda consegue fazer muitas coisas boas que alguns cineastas em tempos de Marvel e DC, coisas rápidas, mas sem assim uma coisa feita com alma, Woody Allen faz com alma. Pois é, diretor, roteirista, ator, já foi comediante de stand-up, toca clarinete, que a propósito dá para encontrar alguns vídeos do Woody Allen tocando clarinete, lá no YouTube mesmo. E não é brincadeira, o cara toca show de bola. É um excelente músico. Ficou pai dos filhos com a Mia Farrow e também com a Sun-Yi. Olha só. Bem, pessoal, por esse mês é só. Muito obrigado por ouvirem a filmografia do Woody Allen. E eu aguardo vocês no próximo mês, que terá outro episódio falando sobre outro tema de filmografias em destaque. Até lá e que Deus abençoe vocês. Abraço!